E aí, pessoal, tudo bem? Hoje mais uma aula aqui no nosso curso de Power BI. Nas últimas aulas a gente falou sobre algumas funções bem interessantes ali, como utilizar o ALF, Calculate e esse tipo de função, ali as partes de SumX, etc. A gente também já passou aqui pela parte do Power Query. E hoje a gente vai falar sobre mais uma funçãozinha aqui do DAX, tá? Que é a Divide. É uma função bem simples aqui, mas ela tem um macete, não um macete, mas ela tem uma informação ali que difere bastante quando a gente estiver fazendo cálculos ali de divisão, né? Que é a gente conseguir colocar um valor padrão quando der erro na divisão, tá? É como se, caso der um erro na divisão, ele vai retornar para a gente um valor que a gente vai padronizar ali, tá? Então, é uma função bem simples, tá? Mas é bem legal a gente saber que essa função existe e é bem legal a gente entender como que a gente pode utilizar ali, que essa função ali dentro do DAX. Eu sempre recomendo utilizar o divide ao invés de utilizar apenas a divisão normal, né? Colocando a barra ali para fazer essa divisão. E, bom, vamos lá. Vamos mostrar aqui na prática como faz. Deixa eu tirar essa notificação, que eu odeio notificação no meu computador. Não sei se com vocês é assim, mas eu odeio quando vejo notificação. Bom, vamos lá. Vamos começar com o relatório em branco, importar dados do Excel. A gente vai utilizar a mesma base de dados que a gente estava utilizando nas últimas aulas, que é essa Global Superstore, tá? Vamos carregar aqui o orders, vou dar um transformar dados aqui. A gente poderia colocar só carregar aqui, como a gente está fazendo só essa parte mais que é a parte didática, mas eu vou entrar aqui no transformar dados para que a gente sempre tenha em mente que é sempre importante a gente olhar o transformar dados ali para que a gente faça todo o pré-processamento dos dados dentro do Power Query, tá? Bom, essa base de dados aqui é uma base de dados que eu peguei do Kaggle, então é uma base de dados disponibilizada que é para qualquer uma pessoa utilizar, então não tem nenhum dado sensível aqui. É uma base de dados sobre uma loja, então a gente tem informações aqui sobre essa loja, então todos os tipos de venda que a gente teve ali, é uma tabela aqui de dimensão, né? Uma tabela fato, desculpa, onde a gente tem todas as informações aqui sobre vendas que foram feitas ali dentro daquela loja. Então aqui a gente tem o Row ID, o número da Order ID, né? A data e etc. A gente tem todas as informações ali dessa loja sobre o que foi comprado, o que foi vendido ali naquela loja, tá? Bom, como eu falei anteriormente, aqui o nosso objetivo dessa aula não é analisar aqui os dados, mas analisar aqui a função divide, né? Então eu não vou fazer nada aqui dentro do Power Query, só vou dar um fechar, aplicar aqui só para a gente já imputar aqui a base dentro do nosso Power BI aqui para que a gente consiga fazer o tratamento, tá? Bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui na parte que a gente consegue criar as medidas e colunas calculadas. Se você não sabe o que é uma medida, o que é uma coluna calculada, eu tenho uma aula aqui já que eu explico qual que é a diferença entre elas e quando utilizar cada uma, tá? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro criar uma coluna calculada, tá? Vamos criar aqui uma nova coluna. Então, colocando aqui a nova coluna, vou colocar aqui divide coluna. Ops, divide coluna calculada aqui como nome. Bom, só um briefing aqui sobre o que é a coluna calculada, tá? Aqui a gente utiliza a coluna calculada quando a gente quer ter uma visualização do dado ali na visão de linha, tá? No contexto de linha. Você não quer ver pelo todo, mas você quer ver o resultado por aquele no contexto de linha. Então, quando a gente executar essa função aqui, ele vai imputar uma nova coluna aqui dentro do Power BI, tá? Com esses valores por linha, tá? Bom, como que a gente utiliza esse divide? A gente vai colocar aqui divide, você viu que ele já fica aqui azulzinho pra gente conseguir colocar a nossa função. Abre o parênteses, o que ele pede? Ele pede pra gente o numerador e o denominador, o número que vai dividir e o número que vai ser dividido aqui no caso, tá? E aqui a gente tem o alternate result, tá? Que é a função safe divide com capacidade para tratar casos de divisão por zero. Então, a gente vai colocar o primeiro valor, o segundo valor, e aqui esse terceiro valor, que é opcional, mas é sempre importante a gente colocar, é para quando dê algum erro na nossa divisão, a gente consiga colocar um valor ali para ele mostrar, tá? Então, sempre que tiver algum erro, ele vai mostrar ali para a gente esse valor padrão que a gente colocou. Bom, vamos aqui. A gente pode colocar vários tipos de funções aqui, tá? Lembrando que como a gente está fazendo uma coluna calculada, a gente não precisa utilizar uma função de agregação aqui, tá? Vamos supor que eu quero pegar aqui, vamos supor, tá? Hipoteticamente, eu não tenho certeza que é isso, tá? Mas que aqui a quantidade de sales é o valor total que a gente vendeu ali, e aqui a quantidade de itens. Vamos tentar fazer para verificar aí qual que é a média daquela compra ali por produto, tá? Então, o que a gente teria que fazer aqui, né? A gente tem aqui orders sales dividido por orders quantity, que ele vai dividir aqui os sales pela quantidade, e aqui eu não vou colocar nada de alternate result, tá? Vou só executar aqui, a gente vê que ele retorna aqui pra gente, e aqui ele cria uma coluna calculada pra gente fazendo essa divisão desse valor aqui por esse valor aqui, tá? Eu espero que esteja certo, vamos só fazer um calculador aqui, deixa eu jogar a calculadora aqui pra cá, vamos fazer aqui 414,24 dividido por 8. Que dá 51,78. Certinho. Então ele faz apenas aquela divisão aqui pra gente, tá? Vamos
só fazer uma coisa aqui, vamos tirar esse coisa aqui, vamos colocar pelo discount. O que ele vai retornar pra gente? Ele retornar um erro, tá? Porque a gente está dividindo um valor por zero, tá? Então ele não vai retornar nada pra gente. Vamos colocar aqui o alternate result aqui agora, tá? Que é quando dá algum erro ali na divisão, o que ele vai retornar pra gente? Vou colocar aqui como 100, tá? Só pra gente executar. Tá vendo que ele retorna esse daqui pra gente por 100? Por quê? Porque essa divisão, ela tá dando erro, porque a gente tá fazendo aqui... Deixa eu pegar por discount aqui valores que não são por zero. Ó, vou só... você vê que quando a gente faz por aqui, ele retorna pra gente esse valor, tá? Ele não retorna pra gente zero. Então, só quando a gente está dividindo o número ali por zero ou a divisão dá um erro, que ele vai retornar pra gente o valor 100. Que todos esses valores aqui que são como zero, ele retorna pra gente 100, tá? Então, aqui divide, order sales, dividido pelo order discounts, tá? E aqui, caso dê erro nessa cálculo aqui, ele vai retornar pra gente 100 aqui, tá? Deixa eu só fazer um teste que eu, pra falar a verdade, nem lembro. Deixa eu colocar aqui, ó, erro e executar. Tá, a gente precisa colocar o valor numérico, tá certo. Então a gente sempre precisa colocar o valor numérico aqui. Como eu coloquei zero aqui, ele vai retornar pra gente zero. Então é para isso que a gente utiliza o divide, tá? A gente utiliza o divide quando a gente quer dividir uma coluna pela outra, tá? A gente poderia ali fazer só utilizando barra, mas a gente pode utilizar o divide aqui pra gente colocar um valor padrão para retornar quando tiver algum erro, tá? A gente poderia fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu só vou tirar aqui, eu vou colocar por quantidade novamente. Quantidade. Aqui ele retornou pra gente sabe que a gente tem o valor aqui certinho, tá? Na nossa divisão. A gente também poderia fazer isso através de uma medida, tá? A diferença para medida é que para medida a gente não consegue utilizar ali a coluna por valor de linhas. Como a gente tem um contexto ali da medida e o contexto de coluna calculada, aqui quando a gente for utilizar a medida, ele está utilizando pelo contexto mais global aí dos dados, né? Então vamos colocar aqui divide por medida. Vou colocar aqui o divide. Se a gente colocar aqui um orders, a gente vê que ele não retorna nada pra gente. Aqui a gente precisa utilizar uma função de agregação, tá? Vamos supor que eu quero pegar aqui a soma de sales. Deixa eu fechar aqui. Dividido pelo sum de orders quantity. Qual que é a diferença daqui que a gente está utilizando? Porque quando a gente utiliza ali pela coluna calculada, a gente está pegando pelo contexto de linha. Aqui a gente está pegando pelo valor total. Ele vai fazer toda a soma de sales, dividir pela toda a soma de quantity para retornar um valor total. E aqui a gente também consegue colocar o alternative result aqui, que eu vou colocar como zero, tá? Vamos criar aqui essa medida. A gente vê que a gente criou essa medida aqui normalmente. A gente tem tanto essa visualização aqui do dividir por coluna calculada e a gente tem o dividir por medida. Vamos voltar aqui, tá? Vamos criar uma tabela aqui e vamos colocar por country aqui. Vamos colocar aqui country. Beleza, a gente está fazendo por country. Vamos colocar aqui divide por coluna como valores. A gente sabe que a gente tem esse valor aqui, soma de coluna calculada. E vamos colocar aqui o divide por medida, tá? Deixa eu só dividir por medida, que foi a que a gente criou, tá? Então, o que ele vai fazer ali quando a gente faz o divide por medida? Ele vai pegar todo o valor ali que a gente tem, aquela soma, vai dividir, e se não for, ele vai retornar por zero, tá? Então, a gente consegue fazer a mesma coisa ali, só que dividindo por contexto, tá? Ele não vai pegar a... Aqui ele deu um valor diferente ali quando a gente olhou, porque o que ele está fazendo primeiro? Ele está pegando o valor ali por linha, e ele tem um valor diferente do valor ali de ordem média, porque primeiro ele faz pelo contexto de linha, ele não faz pelo contexto do todo. Então, como ele está fazendo, uma linha divide pela linha ali, order, quantidade, order, quantidade, order, quantidade. É diferente de a gente pegar o valor todo e dividir pelo valor todo de quantidades, tá? Então ele retorna um valor diferente ali pra gente. Então, a gente consegue, como eu falei anteriormente, o importante aqui do divide, a gente saber que a gente pode utilizar o divide para caso a gente queira padronizar um valor ali quando der erro no cálculo, tá? Isso é a parte mais importante que a gente precisa saber. A gente também consegue utilizar ali só colocando barra, só que é sempre importante aqui a gente saber que a gente tem a opção do divide, caso a gente queira retornar um valor padrão, caso a gente tenha algum erro ali dentro do Power BI, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem lá. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, tanto sobre Power BI quanto a parte da análise de dados. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Um abraço.